Bem-vindos a mais um Cine Oficina. Hoje nós vamos falar do momento em que tu vai partir das tuas histórias até chegar no teu livro ou nos teus livros. Não importa se você está pensando em escrever, se você está começando a escrever, se já está escrevendo. Se você tem como objetivo publicar um livro, vários livros, a gente vai agora conversar como é que tu vai construir esse caminho, certo? Eu sou Marcelo Pino, sou publicitário, redator, roteirista, diretor de cena, tenho diversos comerciais produzidos e lançados já e premiados também. Eu tenho curtas criados, dirigidos, 2 curtas rodando no canal Arte 1, que é um dos canais mais prestigiados da TV fechada, e eu vou contar tudo que eu sei e um pouco mais para vocês, certo? Então vamos começar o nosso caminho até a sua primeira publicação. O caminho natural para se publicar geralmente é qual? Normalmente o ideal é que tu esteja num grupo de produção literária, ou seja, numa oficina. Isso já vai te facilitar acesso a espaços que publicam novos escritores, tá? E o primeiro passo é tu publicares contos, pequenos textos em espaços destinados a novos escritores, ou seja, no meu tempo tinham jornais, pequenas revistas, etc. Hoje, com certeza, tem blogs, tem outros espaços. Além disso, existem concursos para novos escritores. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, a partir do momento que tu começa a ganhar certa relevância nesse ambiente, tu vai ser convidado a participar de coletâneas, né, com escritores que também estão ganhando relevância. E aí, a partir de um segundo momento de destaque, tu vai ser convidado por uma editora ou tu vai te sentir pronto para publicar por uma editora ou de forma independente o teu primeiro livro. Esse é o caminho natural de um jovem escritor. Ou de um jovem escritor, desculpa, né? Mas de um escritor que está começando, porque não importa a tua idade, né? Importa que tu esteja interessado a publicar. Toda hora é hora de começar, principalmente na literatura, né? O importante é começar bem, certo? Mas o que você precisa para começar bem? Então, a gente vai falar de algo que parece óbvio, mas não é, tá? Você pode amanhã começar a trilhar esse caminho. E você pode trilhar esse caminho de forma gauche, de forma errada. E a ideia não é essa, tá? Então, o que parece óbvio, mas muita gente não vê o óbvio, é você precisa ter um produto, uma história, uma narrativa de qualidade. Essa é a primeira coisa que você precisa, certo? E é isso que nós vamos tratar nesse episódio. Não importa você saber o caminho se você não tiver o que é mais importante, boas histórias. Se não tiver uma boa história, não interessa, e de preferência tu tem que ter várias boas histórias, porque aí aumenta a tua chance de publicar o teu primeiro livro, ou seja, de ser visto por editoras, ok? Então, como a gente começa com uma boa história? Primeiro, tu precisa ter uma boa trama, uma excelente trama, certo? E ter uma boa trama significa ter uma história que tem um começo e um fim, pelo menos, né? Porque uma trama
subentende que aconteceu alguma coisa e acabou em algo, tá? Como é que funciona o meu processo criativo? Eu já dei uma dica, tá? O meu processo criativo natural, ele funciona exatamente assim. Normalmente, eu tenho o início da história e eu tenho o fim da história. E aí, o enredo central, ele vai desenvolvendo enquanto eu produzo, tá? Dificilmente eu tenho a história completa, tá? Eu tenho o início, e quando tu tem o início e o fim, tu já tem, no mínimo, protagonista. Geralmente tu tem os principais personagens, tá? Os demais personagens vão seguindo no momento em que tu está desenvolvendo a trama. Então, essa é a minha forma de produzir. Como eu falei, o que eu já comentei aqui? Que vocês precisam ter o processo criativo de vocês. E caso vocês queiram ver sobre processo criativo, em outros episódios nós já trabalhamos essa questão, tá? Mas vocês precisam desenvolver o processo criativo para que vocês possam produzir com qualidade, tá? O meu processo criativo, na essência, funciona assim. Então, eu tenho começo, tenho fim, aí eu sento para trabalhar, aos poucos eu vou entrando dentro do texto e o texto vai se desenvolvendo, vai mostrando desafios para mim, eu tenho que resolver esses desafios até chegar no fim, ok? Mas é muito importante que a partir do momento em que vocês dominem esse processo criativo que torna vocês mais produtivos, mais leves no escrever, vocês não fiquem presos a isso, tá? Vocês não podem ser reféns de só um processo criativo se vocês querem ser escritores profissionais da escrita de primeira linha, tá? Eu sempre fiz algumas analogias da minha profissão com profissionais do esporte, por exemplo, né? Eu pratiquei esporte quando jovem, quando joguei basquete em equipe, joguei futebol em equipe, e sempre vi tudo que eu fazia como uma atividade de busca pela alto padrão, tá? E sabia que para tu encontrar o alto padrão, tu tem que exercitar muito, tu tem que buscar metodologias para te diferenciar, né? E não via a função de redator, de escrever com qualidade, muito diferente de um atleta de alto nível, de alta performance, certo? Então, eu também busquei, a partir do momento que eu passei a dominar essa forma de escrever, eu passei a buscar outras formas. Eu vou fazer uma analogia meio sui generis, tá? Com o esporte, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Há pouco, no Mundial de Abu Dhabi, de surf, tá? O Ítalo Ferreira venceu, estava na última bateria, e venceu a bateria com 2 ondas de antecedência, tá? Era uma bateria em piscina, então tinha como ter esse tipo de possibilidade. Então ele tinha 2 ondas a surfar e já era campeão. Numa competição de surf em piscina, tu surfa uma onda para a direita, uma onda para a esquerda. E quem não conhece no surf, ou o cara é destro ou o cara é canhoto ao surfar, tá? Então tudo depende do pé que ele põe na frente. Então ele pode botar o pé direito na frente ou o pé esquerdo, tá? Então numa das ondas, o que define se ele vai de frente para a onda ou de costas para a onda, tá? Numa das ondas, ele surfou com a sua base, que é o pé na frente, invertido, mesmo num campeonato mundial. Ou seja, ele já treinava com a sua base invertida. Ou seja, ele inverteu o pé da frente que normalmente ele usa, tá?
O que eu quero dizer com isso? Um grande profissional de alta performance, ele trabalha com situações fora do comum para ser de alta performance. E é disso que eu estou colocando aqui. Quando você dominar o seu processo criativo, exercite outros processos para se tornar ainda melhor, ok? Então, eu vou falar um pouco de alguns exemplos. Então, eu tenho o meu processo, ter o início ao fim e escrever os meus contos, os meus romances, o que for. Bom, num determinado momento, eu estava em Buenos Aires, tá? Que é uma cidade que eu adoro escrever. Eu estava num café, era 2022, e eu estava nesse café e eu comecei a observar. Lembra que eu sempre falo que vocês têm que observar onde vocês vão? Eu observei um senhor que estava sentado numa mesa bem junto à janela. Ele era um senhor muito alto, com uma camisa de flanela xadrez, uma calça meio social, mas a camisa e a calça já estavam bem gastas assim. Ele olhava bastante pela janela, ele tinha um cabelo bem liso, cabelo cinza, bem liso assim para trás. Ele usava um óculos, os olhos dele eram muito claros e ele olhava muito sério para fora, porque tinha uma movimentação muito grande de jovens, era um domingo. E ao mesmo tempo, ele tinha umas pernas cruzadas, e como ele era magro e alto, aquelas pernas cruzadas também ficavam de uma forma interessante visualmente. Mas ele, ao mesmo tempo que ele tinha uns 70 e muitos anos, ele tinha imponência, aquele homem, né? E ao mesmo tempo ele tinha uma bengala de madeira, uma bengala bonita, e com um punho de metal que parecia prata, trabalhado. Então ele era uma figura diferente ali, né? E eu comecei a observar aquele homem, e eu comecei a observar a expressão dele, olhando os jovens lá fora, e veio para mim a imagem, coitado, ele não tem nada a ver com isso, tá? Porque não pesquisei a vida dele, mas veio a imagem para mim de um jovem, tá? Da juventude hitlerista que fugiu na Segunda Guerra e foi para a Argentina. E que estava, e daí, ao mesmo tempo, lembrando que a Argentina tinha ganho há pouco a Copa do Mundo, eu criei um cenário que ele era esse jovem já mega maduro, né? Que tinha vivido na Argentina e que olhava a festa da Copa do Mundo, um tumulto absurdo lá fora, e aquele tumulto mexeu com ele e trouxe memórias passadas. E a partir desse cenário e desse contexto, eu criei um conto chamado A Taça. Porém, eu não tinha o fim desse conto. E passei a escrever esse conto. Então vejam, era algo novo para mim. Eu não tinha esse hábito. Por exemplo, o que eu fazia antes? Eu escrevia essa sinopse e esperava chegar ao final. Dessa vez eu não fiz isso. Dessa vez eu decidi começar a escrever esse conto. E eu não sabia onde eu ia chegar. E foi bem desafiador para mim. Porque num determinado momento, além de não saber onde eu ia chegar, eu fiquei no impasse pessoal do que eu ia fazer com aquele senhor, que era um ex-soldado nazista. Porém, era um ex-soldado nazista que tinha 9 ou 11 anos, eu não me lembro, tá, no meu texto. Acho que tinha 9 anos, quando estava na juventude hitlerista. Então é interessante, porque isso também é interessante outra coisa. Alguns escritores, eles entram, isso eu já comentei, acho que no último episódio, como tu tem que ser múltiplo ao escrever sobre os teus personagens, e alguns escritores entram na alma do personagem, tá? O Charles Kiefer, ele tinha essa questão de sentir o texto.
Pelo que me falaram, tá? Eu não fiz a oficina do Assis Brasil. O Assis Brasil, ele era muito mais matemático com o texto. Eu também tenho a questão de sentir o texto e viver os personagens, tá? Então, eu comecei a sofrer com essa questão de o personagem ser um ex-nazista. E comecei a sofrer com a questão de o que fazer com ele. Por quê? Porque a minha pessoa queria que eu acabasse com ele, pelo passado dele, mas eu não deveria e a história não pedia que eu fizesse isso. Então, num determinado momento, enquanto eu escrevia, eu entrei em conflito. Isso é muito natural para quem escreve, o escritor que escreve sentindo o texto. Tá? Talvez um dia vocês vão passar por isso. E é uma coisa muito interessante, porque é aquela questão de tu entender que os teus personagens não vão ser 100% bons, 100% maus. Tá? Mas às vezes tu te depara com isso e é difícil tu trabalhar isso, certo? Bom, hoje nós vamos trabalhar essa questão da construção de grandes histórias para se preparar para encantar uma editora, beleza? Então, uma das coisas é ter uma narrativa, tá? E uma narrativa é ter uma história excelente para contar. Aqui eu comentei sobre um personagem interessante, que a minha história nasceu de um personagem, né? E eu trouxe já várias vezes personagens interessantes para vocês. Por exemplo, eu falei do Silêncio dos Inocentes, onde a gente tinha o bem buscando o mal para resolver o mal. Então, primeiro, já é uma narrativa interessante, já é uma relação interessante, né, entre o bem e o mal. O bem teve várias crises e dúvidas por ter feito essa relação. Então, ali já tinha um contexto muito interessante de trama. Além disso, tinham personagens interessantes, né? Depois eu trouxe também o vilão do Onde os Fracos Não Têm Vez, que também era um vilão muito legal, né? Então, assim, personagens a gente já começou a trazer. Hoje eu vou trazer mais alguns personagens para vocês, tá? Para vocês não pensarem que eu só trago personagens malucos, porque também eu trouxe do Breaking Bad, né? E tinha um mais maluco que o outro. Eu vou trazer de um filme que uma galera adora, outros brigam porque se tornou um filme cult, que é o filme Big Lebowski, tá? Dos irmãos Coen. O filme Big Lebowski, ele conta a história do americano mais preguiçoso da América, tá? E ele é vivido pelo Jeff Bridges e o personagem se chama Dude, tá? Ele é um cara sensacional, ele é um cara que é um hippie das antigas, tá? Ele tem o espírito de hippie, ele é um cara de boa, ele adora a música ali dos caras do... Como é que é o nome do festival, pelo amor de Deus? Woodstock. Eu me lembro, não estava vivo naquela época, mas foi um grande festival. Eu fui em Alma para ver o Woodstock. Então ele é um cara daquele estilo, tá? Durante o filme, o Jeff Bridges, o Dude, ele usa um roupão vermelho, meio desgastado, em muitas cenas. Mas ele não usa em casa, ele usa para ir no supermercado, ele usa para jogar boliche. E o próprio Jeff Bridges, ele diz que depois do filme ele continuou com o roupão, levou para casa e passou a usar por muito tempo. Então, é um personagem maravilhoso. Existe um círculo de amizades, né, do Dude. Um deles é o Walter, que é o John Goodman, que é um cara... o Goodman já é um cara grandalhão, fortão,
e que ele tem um critério de justiça muito próprio. Então ele se torna um cara engraçadíssimo com esse conceito de ordem, esse conceito de justiça. E ao mesmo tempo tem o Theodore, que é o Steve Buscemi. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia isso, Buscemi, que é o contraponto do Walter, tá? Que é um cara magrinho. Então, assim, o Walter é a ação e o Theodore é a razão. Então, olha que interessante esse ecossistema que se criou pelo roteirista, né? E que o próprio diretor também, e os dois, criaram tanto em termos de personalidades, como também em termos físicos, né? Tu tem o Dude, que é o protagonista, que ele é especial, ele é único. Tu tem um cara que é ação, que ele é rude, né? Mas ele é um rude que tu acaba amando ele. E tu tem outro que tu ama muito mais porque ele é doce e ele é racional, né? E o ação, ele é grandão e o outro é magrinho. Então tu tem vários elementos ali que te cativam naquele grupo. Além disso, tu tem um personagem que o próprio nome já é interessante, que é o Strange, que é um cowboy, né? Então, como elemento, ele já é mítico, tá? Porque a gente está vivendo os anos 2000, no próprio filme, né? E ele é um cowboy que está sempre ali no balcão do boliche, onde eles frequentam muito. Então já é um ser meio mítico. E esse cowboy é um elo de ligação entre os personagens e o espectador. Então ali se cria um elemento muito legal para se conversar com o público. Então o Strange é uma figura interessante no roteiro. E é uma figura que quando tu sentir necessidade em ter, é legal de colocar no teu livro, no teu roteiro, mas esse cara tem que ser inteligente, tá? Tu não pode botar ele gratuitamente, tá? E para finalizar, a gente tem um cara que é fenomenal, tá? Que é o Jesus Quintana, que é o nosso antagonista, que é o John Turturro. E o cara é sensacional. Primeiro, o inglês dele é completamente ticano, as roupas dele são no melhor estilo Lady Gaga, tá? O cara é uma figuraça, tá? E tem uma frase icônica que ele fala depois de uma performance no boliche, que tem que ver o filme para ver, tá? Então, assim, esse filme tem uma série de personagens maravilhosos, tá? E quem não viu, acho que merece ver. E lembrando, quando tu tem uma boa história e personagens marcantes, tu já começa a ter um belo de um caminho, tá? Aqui, para o nosso próximo personagem, ele é quase que uma ponta num filme, mas me marcou bastante. Eu não sei se já fizeram algum conto, algum livro nesse sentido, tá? Mas eu acho ele brilhante, assim. Ele, para mim, é um estilo personagem Luiz Fernando Veríssimo, tá? Se trata de um personagem que está no Desconstruindo Harry, do Woody Allen. É o Robin Williams, tá? O personagem se chama Mel. É um cara que acorda um dia confuso. E ele se diz fora de foco. Só que no filme, ele está efetivamente fora de foco. Todo o filme está no foco. Mas ele está fora de foco no filme. Então é uma metalinguagem maravilhosa. Então imagina um personagem fora de foco o tempo todo num conto, num romance,
Não sei se fizeram isso, mas eu achei maravilhoso isso. No filme ele é uma ponta ali. Ele aparece ali como um personagem que faz alguma coisa ali naquela, quase que uma esquete e some, tá? Mas eu achei sensacional, tá? Então lembrando, bons personagens, personagens bem construídos, estruturas de personagens, como eu falei ali no Big Lebowski, vão valorizar a tua trama e vão começar a mostrar para as pessoas que tu é um escritor maduro, ok? Agora vamos para outro ponto importante, que se chama unidade, tá? E aqui eu vou trazer um conceito que é o princípio da unidade, tá? Que é uma coisa que é extremamente importante quando a gente produz, tá? E o conceito é assim, ó. O conceito do princípio da unidade diz assim: ao se alterar uma parte, muda tudo, tá? E esse ponto eu estudei no curso do Doc Comparato, tá? E ele trouxe um exemplo que é bem marcante, tá? Ele contou um caso que aconteceu numa TV inglesa, que eu não me lembro qual era, tá? Mas era assim, tu tinha um filme que o pai levava o seu filho pré-adolescente para jogar bilhar. E aí eles estavam jogando, uma hora o garoto bate no homem que estava na mesa do lado, bem no momento que ele ia dar a tacada. E o homem briga com a criança, né? Se incomoda, né? Errou a tacada dele. Aí o pai vai até esse homem e começa a desferir vários golpes com o taco de bilhar, até abrir a cabeça desse homem. E depois disso, com o homem com a cabeça aberta na mesa de bilhar, ele pega a mão do filho e vai embora. O que a TV fez? A BBC? A TV, para não mostrar essa cena tão dantesca, fez o quê? Eles estão jogando bilhar, o garoto bate no homem, o homem reclama com o garoto, o pai vai até lá, bate uma vez na cabeça do homem e corta para os dois saindo do espaço de bilhar. Ou seja, a TV transformou um homem psicopata, louco, em um herói para todo mundo que estava assistindo o filme. Ou seja, quebrou toda a lógica do filme. Aquele cara é um louco, entendeu? Mas ao cortar aquela parte, ela transformou o filme. Então aqui traz o sentido da unidade, tá? Outro conceito que é importante é o da verossimilhança. E aqui eu trago dois conceitos de dicionário primeiro, para a gente trabalhar. O que é verossimilhança? Aquilo que é verossímil. Então, a qualidade de ser verossímil. Ou, na literatura, é ligação, nexo, harmonia entre fatos e ideias. Numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto, coerência. Então, tu não tem que ter coerência com a realidade do mundo. Tu tem que ter coerência com a realidade estabelecida na tua obra. E é isso que eu vou mostrar agora. Então, às vezes parece simples. Ah, beleza, tem que ser verossímil. Depende da realidade que tu estabelece na tua obra. Nem sempre é fácil parecer verossímil. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou trazer o exemplo do filme Crash. Cuidado, tem um filme Crash bem mais pop, tá, do que esse que eu vou falar agora, tá? Inclusive, esse Crash pop concorreu ao Oscar. Esse aqui é o Crash Estranho Prazeres, do Cronenberg, de 96, tá? E do que se trata esse filme, tá?
Esse filme trata de pessoas que têm um gosto bem peculiar e um prazer por pessoas que sofrem acidentes de carro. Então, eles têm um certo tesão por acidentes de carro, por carros acidentados e por pessoas que sofrem acidentes de carro, tá? Esse é o tema do filme, de certa forma. Claro, de forma grosseira, o filme é muito mais profundo que isso, tá? Mas essa é a lógica que se estabelece ali. Aí você pode dizer assim, tá, não, mas ninguém tem isso. Talvez não. Logicamente, não se deve ter tal sentimento. Mas no filme, isso é factível. Cronenberg consegue estabelecer uma lógica que tu olha o filme, tu vive o filme e tu consegue entender o que está acontecendo ali, e para quem está vendo, aquilo é verossímil. E isso é talento de quem escreveu e de quem dirigiu. Então, isso é verossimilhança. Então, verossimilhança é tornar factível a lógica, por mais canhestra que tu criar, do teu texto. Mas isso é feito com muito talento, com sutilezas, certo? Então isso tu tem que dominar a técnica de escrever e de narrar. Essa é a questão. Lembrando, isso é uma coisa importante. Essa construção é uma construção psicológica, entende? Tu vai construir, claro, que com palavras, com a narrativa, mas tu vai trabalhar o psicológico do teu leitor, do teu espectador. Bom, a gente tem a trama, o personagem, a unidade, a verossimilhança. E o que a gente precisa agora? A gente precisa de um grande final. E para variar, eu vou relembrar o que eu sempre digo. Chegando perto do final, vamos trabalhar a tensão, vamos trabalhar a expectativa, para o quê? Para gerar a catarse e ter um final inesquecível. Essa é a questão. Bom, e eu vou trazer um dos finais que para mim são memoráveis, tá? No cinema. Que final é memorável no cinema para mim? Bom, tem alguns, tá? Esse que eu vou trazer, ele é sensacional. Hoje eu estou num clima light, não vou trazer nada trágico, tá? Para que vocês entendam que tudo pode ser feliz e sensacional, tudo pode ser trágico e sensacional. Tem N formas de se trabalhar o texto, o cinema, certo? Porque eu trouxe, por exemplo, Não Era Uma Vez na América, uma morte sensacional, mas hoje eu vou trazer algo arrebatador por outro lado. Mas, para não estragar o filme, eu não vou contar o que é. Eu vou indicar o filme. Quem viu vai saber do que eu estou falando. Quem não viu, eu sugiro que veja o filme. E se trata de Cine Paradiso. Primeiro, o filme é um poema em forma de cinema. O filme é lindo, o filme é um filme italiano, e aí lembra que eu comentei de ler com diversidade? Bom, vejam filmes com diversidade, porque também vai te dar uma gama de ritmos, de linguagem, de fotografia muito grande. E aí tu vai dizer assim, ah, Marcelo, mas eu só quero escrever, não quero ser roteirista. Tudo bem. Mas, mesmo escrevendo, tu é influenciado por aquilo que tu vê. E quanto mais tu tiver referências visuais, de música, de texto, porque eles estão falando, melhor. E quanto mais diversas, melhor. Então,
Veja filmes dos mais diversos. Eu já vi filme coreano, búlgaro, japonês, chinês, tudo que eu posso eu vejo, ok? Então faça isso também, tá? Quem não tem muito hábito. Quem tem hábito, com certeza já viu o Cine Paradiso. E o final dele é maravilhoso. Então, aqui eu trago um final maravilhoso, arrebatador, tá? Não trágico, e você tem que ver isso. Aqui a gente pavimentou o nosso caminho para o teu primeiro livro. Ou seja, tu pode ter um primeiro livro como Salinger, desde que ele seja maravilhoso. Claro que se tu tem vontade, desejo, tu vai escrever mais de um. Mas tu já vai ter a base para isso. Por quê? Porque não adianta tu ficar de conto em conto em espaços para novos escritores e não ter uma grande história estruturada, forte, para um livro maravilhoso. Correto? Então, a nossa intenção é que tu escreva o melhor texto da tua vida e que esse texto chegue a se tornar um livro, se esse for o teu desejo. Correto? Então, assim, se tu ficou com alguma dúvida daquilo que a gente viu hoje, o que a gente viu hoje? Primeiro caminho para o livro, ter uma grande história toda estruturada, ou seja, com uma grande trama, uma ótima narrativa, grandes personagens, que isso tenha unidade, que tenha verossemelhança e que tenha um final arrebatador. Perfeito? Bom, se tu tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai conversar contigo. Perfeito? No próximo Cine Oficina, o que a gente vai falar? Literatura e cinema, quando esse casamento dá certo. Eu espero vocês lá. Valeu!